Senhoras e senhores, estamos de volta. Zoom, garotinho, porque já está virando tradição esse nosso vídeo pré-jogos. Então, portanto, estamos aqui mais uma vez, porque amanhã, nessa quinta-feira, tem jogo cascudíssimo. São Paulo e Juventude em Barueri. O jogo não é no Morumbi, em Barueri, por causa do show do Metallica que o Arnaldo foi. Então, o jogo vai ser em Barueri. Primeiro jogo, empate em 2-2. São Paulo tem que ganhar a partida para avançar na Copa do Brasil. O adversário não é simples. Um adversário que ganha pouco, mas também perde pouco. Empatou um monte de jogo aí no Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos fazer o nosso pré-jogo com escalações, com todas as questões. Tem lesão no time do São Paulo. Detalhe importante, lesão no time. Mas vamos falar sobre tudo isso. E eu quero dizer que este vídeo que você está acompanhando, ele tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que você já conhece, porque tem estatísticas tempo real, uma cacetada de coisa, de 200 times do Brasil e do exterior, tempo real, notícias, tudo. Além do campeonato alemão, que você já sabe que tem ao vivo de graça, que agora vai acabar o campeonato alemão. Ah, mas e aí, vou ficar sem nada? Não, porque no OneFootball você tem os melhores momentos do Brasileirão, as melhores notícias da Copa do Brasil, por exemplo, que o jogo é amanhã. Mas do Brasileirão você tem os melhores momentos. Então, acabou o jogo, você não pôde assistir, você quer ver de novo, vai no aplicativo do OneFootball que tem lá os melhores momentos do Brasileirão para você. Na telinha, fácil. E como é que eu faço? Baixa o aplicativo do OneFootball com o link que está aqui na descrição. Aqui na descrição desse vídeo está aí o link para você baixar o aplicativo do OneFootball e colaborar, inclusive, com este canal, que tem o apoio do OneFootball. Vou até deixar mais um pouquinho aí para vocês não esquecerem de baixar o aplicativo do OneFootball. Highlights do Brasileirão. Você lembra a loucura que era para a gente ter highlights do Brasileirão quando a gente estava na TV, na SPN? E pagava e não recebia, era uma loucura. Nossa, Então, agora com o OneFootball de graça, você tem os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Assim que acabar o jogo, pum, vê lá, você já vê os gols, vê tudo. Arnaldo, é o seguinte, São Paulo e Juventude amanhã, e a gente vai para o nosso pré-jogo de sempre. A gente vai falar sobre a escalação, sobre os perigos desse jogo, e primeiramente sobre uma lesão no elenco, é isso? Isso, a lesão no elenco, quer dizer, que já tinha sido constatada na partida diante do Fortaleza, é a lesão muscular do Andrés Colorado, colombiano, que vinha sendo, digamos assim, na surdina, o novo titular do São Paulo, né, Tironi? Como cabeça de área. Foi feito um exame que detectou lesão muscular no posterior da coxa, aquela lesão típica 3 semanas de recuperação. É uma das poucas lesões musculares que o São Paulo teve depois que o Rogério começou a implementar essa questão do rodízio, poupa aqui, poupa lá. Ele se junta agora a 2 jogadores no departamento médico, mas por motivos diferentes, né? O Gabriel Sara, que operou o tornozelo, vai ficar um bom tempo fora, meses fora, só volta no segundo semestre, se voltar nesse ano ainda. Talvez previsão otimista do Gabriel Sara, 4 meses, previsão pessimista, 6 meses. Né? Não, acabou a temporada, esquece. Mas é possível que ele volte em 4 meses. É uma lesão um pouco diferente daquela que teve o Lisieiro, também no tornozelo, também cirurgia, que demorou 6 meses. Talvez o Sara volte mas mesmo 4 meses, o cara volta em setembro. A temporada vai até outubro, né? Vai até segunda semana de novembro, né? Então é pouco tempo mesmo. Então, machucados estão hoje oficialmente o Sara, o Volpi, que ainda continua com problema no ombro, que o afastou das últimas partidas, né? Não foi. Seria o goleiro do São Paulo na Copa Sul-Americana, não foi. Não tem ficado no banco, o Volpi está fora também, e agora o Andrés Colorado. O Nicão, que estava no departamento médico, um problema no tornozelo esquerdo, uma pancada, entorse, voltou a treinar essa semana, mas ainda não será relacionado. Mas ele deixa aquela sala sombria do Refis e passa a ser já um trabalho de condicionamento em campo para ele retornar. Então não está oficialmente lesionado mais. São 3. Perto de outros times é pouco ainda, mas de qualquer forma a lesão muscular do Andrés Colorado ela até surpreende, porque ele vinha começando a jogar agora.
Na verdade, ele também não fez a pré-temporada com o time, né? Ele chegou numa outra condição, na é verdade. Mas ele tinha sido preservado da viagem na Sul-Americana só para jogar com o Fortaleza e sentiu logo no primeiro tempo. Então chegou a surpreender, sim, a lesão do Colorado. Pois é, e essa lesão do Colorado, aí a gente vai tentando entrar no assunto escalação, dá uma bagunçada nos planos do Ceni, como você disse. Ele estava sendo preparado para ser o cara do time titular e possivelmente para jogar nessa quinta-feira contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Ele está fora. Uhum. O Pablo Maia, o outro volante, tem o Pablo Maia, tem o Luan. O Luan, o Ceni ainda não tem confiança total nele, ele ainda não está em forma. E o Pablo Maia teve uma queda de rendimento grande nos últimos jogos, né? Então tem um pequeno nó, se eu não me engano, para o Ceni resolver, tô certo? Certo. O Pablo Maia, na verdade, aparece como, obviamente, o favorito, porque não só foi titular na Sul-Americana, como substituiu o Colorado contra o Fortaleza, né? Isso. E não entrou bem, mas daí no segundo tempo se acertou, né? Exatamente. E acho que é a opção mais óbvia mesmo, muda menos o time. Como você falou, o Luan, por vezes nem vem sendo relacionado e às vezes nem entra no time em jogos mais simples. Então me parece ser essa a substituição, mantendo a mesma estrutura de time do jogo de Fortaleza em princípio, acho, porque é uma diferença de domingo para quinta, um intervalo suficiente para recuperar os jogadores todos. Aí a defesa com Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego e Wellington, possivelmente. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, que também está oscilando muito, o Igor Gomes, Alisson, Caleri, e aí uma dúvida. Eu acho que aí a gente sempre tem essa dúvida, mas agora eu acho que tem um favorito diferente para ocupar a vaga: Luciano ou Éder. O último jogo deu uma amostra de que o Luciano ganhou alguns pontos, né, Tironi? Porque ele foi o escolhido para entrar no intervalo no lugar do André Anderson, que vai ser relacionado, mas deve ficar no banco, e o Ederson entrou no final da partida. Embora o Éder tivesse ficado aqui no Brasil se preparando e o Luciano jogando lá na Sul-Americana. Então, eu acho que desta vez o Luciano sai como favorito para encarar o Juventude. A minha impressão, não é informação, é impressão. Embora o Éder tenha entrado bem quando entrou. Sim, senhor. Fortaleza, certo? Bem observado. Acho que o Éder vem. Eu tô na dúvida, hein, sobre isso, sabia? Eu acho que vai o Éder. Essa é uma questão nessa escalação. É uma questão mesmo. Eu acho que ele guardaria, sei lá, o Luciano para se precisar ou no outro momento. Embora aquilo, né, Tironi? É o que você falou, né? O Luciano fez um baita de um gol, né? Gol difícil de fazer, fez, jogou bem. É um jogo eliminatório. É um jogo, né, que tem uma circunstância um pouco diferente, que você entende que, embora o jogo também tenha 90 minutos, ele dura menos. Então, assim, você não tem tanto tempo de. Sim. E ali, com o público, não digo que vai ser diferente, mas é em outro ambiente. Na Arena Barueri, Luciano. Se o time não fizer um gol de cara, tende a dominar o ambiente, né? Perfeito. Exatamente. Por isso que eu estou pesando todas essas questões para apontar o favoritismo do Luciano, desta vez. Não tem parcial de ingresso em Barueri, diferentemente do Morumbi, que a cada dia vai dando os parciais e quanto vendeu. Em Barueri não tem, então não dá para saber se vendeu muito, se vendeu pouco. O meu termômetro aqui, pessoal, é de muita gente que eu conheço vai estar lá em Barueri e tal, mas isso não quer dizer absolutamente nada sobre se vai encher ou não vai encher. O horário é muito ingrato, 7h30 da noite em Barueri. Para você ir num jogo desse, você precisa abandonar seu trabalho às 3 da tarde, não vai ter outro jeito. Então, é um ambiente meio hostil. Hostil não, mas um ambiente não natural, vamos dizer assim, é isso? É isso, é não natural, embora o São Paulo tenha alguns feitos históricos lá, inclusive o gol sem do Rogério, né? Inclusive classificação em Copa do Brasil contra o Santa Cruz, jogou lá também algumas partidas. O gramado é bom, mas é um outro ambiente, é isso que você falou. Eu acho que em termos de ingresso, a diretoria procurou fazer um preço médio de arquibancada, porque no Morumbi tem o setor popular, o setor das organizadas e o setor do sócio-torcedor meio do campo.
O preço não é um preço barato, mas não é um preço caro, é um preço médio. Acho que dá para. Não é um preço que afugenta, pelo menos, né? E tem uma outra situação que é o jogo, como você falou, às 7h30, com transmissão exclusiva da Amazon Prime. Então, o cara quem não tiver Amazon Prime não vai ver o não jogo. assiste. Vai ter que ver a live aqui depois com a gente. Exatamente, foi como na ida, né? O jogo do Juventude também. E a Amazon Prime tem nessa etapa da Copa do Brasil exclusividade dos jogos do São Paulo e do Flamengo, só isso. Exato. Flamengo e Alves também lá. Então, é isso em termos de serviço. A última coisa que eu acho importante, dois detalhes rápidos. O Pablo Maia, sendo escolhido, ele volta a Barueri, né, onde teve aquela falha na semifinal da Copinha contra o Palmeiras. Foi nesse mesmo estádio, né? É verdade. Tem esse componente também. A outra situação é que o árbitro é o árbitro FIFA que está... O árbitro do jogo de ida era um árbitro fraco, o Wagner Magalhães do Rio de Janeiro, acabou dando um pênalti para o São Paulo lá no final, bola na mão, né? O Patrick cruzou. O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, que é um dos candidatos ao lado do Klaus a apitar a Copa do Mundo pelo Brasil. Então, o árbitro. Você gosta dele, não? Eu acho razoável, eu não acho ruim, não. Eu acho o Klaus melhor, eu não acho ruim. Tem muita gente que odeia. Eu acho que ele melhorou muito, na minha opinião. Mas não é o melhor árbitro. A gente vai falar uma outra coisa, que é a questão do gancho, o possível gancho do Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro, por causa daquela treta lá que ele teve com quem que é o Arleu, né, o juiz. Bruno Arleu, na verdade. Bruno Arleu. O Bruno Arleu foi o árbitro daquela partida. Ele teve a treta com o quarto árbitro, o Salim, que é paulista, né? Falaremos disso, mas eu tenho uma outra questão ainda em relação à escalação, Arnaldo. Pode falar. E daqui a pouco a gente passa aí quem a gente acha que vai ser a escalação titular, vai passar no bottom line. A minha pergunta é: o Nestor, como você disse, vem oscilando. Quando joga fora de casa, joga mal. E dentro de casa, depois do começo bom ali, ele não fez nenhuma grande partida. Tem alguma chance do André Anderson entrar no lugar dele, por exemplo? Ou Patrick, ou sei lá? Talvez mais o Patrick até. Porque o André Anderson também ainda não... Teve algumas poucas oportunidades. Até entrou no jogo de Caxias e começou jogando contra o Fortaleza, numa função mais ofensiva. O que eu acho, Tironi, é que assim, a minha impressão é que o Rogério, nessa partida, até pela ausência do Colorado e a provável entrada do Pablo, repita o quarteto de meio de campo daquela parte final do Paulista, o quarteto caseiro, que estava funcionando meio já por música, que é Pablo, Nestor, Gomes e Alisson, né? É a minha impressão, que ele não vai mexer ali no início. E ficando o Patrick e o André Anderson, na minha opinião, com opções no banco. É a minha impressão, sabe? Muito bem, a gente vai rodar a possível escalação do São Paulo e vai falar da questão da punição do Ceni. Então, o São Paulo deve ir de Jandrei, certo? Certo. Rafinha. Arboleda. Sim. Diego Costa. Que está suspenso do jogo do Brasileiro no domingo. Nesse jogo ele está liberado. E o Wellington. Pablo Maia. Sim. Igor Gomes. Certo. Alisson. E Nestor. Aí eu vou na sua escalação, falou? Tá bom. Luciano e... Ou então vou pôr as duas, vai. Luciano ou Éder. Éder. Valéry. Certo. Acho que não deve fugir muito disso aí, não. Acho que aí, né, aí. Tironi, acho que é importante mostrar que essa semana é um pouco diferente, né? Porque a Copa, por ser um jogo decisivo de volta, passa a ser prioridade em relação ao brasileiro. O time titular, exatamente. O brasileiro, o São Paulo, em nenhum momento até agora preservou, tentou jogar com o melhor o tempo todo, né? Contra o Cuiabá é um intervalo curto, entre quinta e domingo à tarde, 4 horas. Então, mesmo que não tenha viagem, né, o jogo seja no Morumbi, eu acho provável que o Rogério
troque alguns, sabe, aqueles 4, 5. Domingo, você quer dizer. O Diego ele já vai ter que trocar, mas troque meio time, como ele faz quando o intervalo entre as partidas é pequeno, né? Embora, depois disso, ele vai ter uma semana, como diz você, em tese, livre, porque vai ter o jogo lá da Sul-Americana em casa contra o Jorge Wilstermann, não é isso? Isso, quinta-feira. Que dá para jogar com o time reserva. Se fizer um ponto, está classificado. Né? Dá para jogar com o time reserva inteiro. Não é isso? Um ponto classifica o São Paulo, nos 2 jogos. Isso mesmo. É isso? Então, a matemática não é exatamente essa, mas assim, é possível que o São Paulo se classifique com os pontos que tem agora. Exato. Né? Uma vitória classifica matematicamente, então. E acho que aí sim daria para preservar a. Isso. O que eu quero dizer assim, não dá para ir no sacrifício quinta e domingo? O que eu acho é que assim, o sacrifício ele não é nem uma questão de risco de lesão, que eu acho que talvez não fosse tão grande pela proximidade da distância, sem viagem e tal. É a questão do rendimento mesmo. O Rogério entende que o time não consegue render, o time base é a mesma coisa 72 horas depois, entendeu? É o que ele vê. E aí ele troca 4, 5 para ter um gás diferente, né? Muito bem. Entendi. Lembrando que o Cuiabá também joga no meio de semana, mas joga um dia antes, joga na quarta contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Jogo enroscado também. Jogo enroscado. Buenas, tá aí. Feito o panorama sobre São Paulo e Juventude, mas agora tem uma outra questão. O inacreditável possível gancho que o Rogério Ceni pode ter de 16 jogos. Como assim? Por causa daquela treta com o tal do Salinha aí, naquele jogo que ele foi expulso contra o Bragantino, foi isso? Exatamente. No finalzinho, já nos acréscimos. Exatamente, foi expulso. Pô, se o Rogério pegar 16 jogos, o Abel Ferreira tem que ser extraditado do país do jeito que ele reclama. Fala sério, né? E aí? Na verdade, a desavença foi com o quarto árbitro, como você falou. O quarto árbitro adverte o árbitro principal, que era o Bruno Arleu, para o comportamento do Rogério, que fala em arbitragem caseira. Aí ele toma um cartão amarelo, aí ele sai da zona técnica e não quer falar com o árbitro, quer falar com o representante, porque aí ele deu uma causada. O que pegou foi que o Bruno Arleu, que é o responsável pelo relatório, não é o quarto árbitro que faz, é o árbitro, carregou no relatório. E o Rogério acabou, falou assim, utilizou essa expressão arbitragem caseira. O Rogério não falou nenhum palavrão, não tem nenhum palavrão no arbitragem caseira, é crime, né? E aí o Rogério foi enquadrado em 2 artigos. Se ele for pelo STJD, se ele for julgar, agora começou o maior bafafá em relação ao STJD, viu, Tironi? Porque teve a questão lá do Gabigol e do Hulk, né? Lembra os dois brigando na rede social? Sim. E o Hulk acabou indiciado Por causa disso? Pela agressão. Pelo entre chute aspas. Sim. E aí a diretoria do Atlético emitiu uma nota meio que responsabilizando o Flamengo, o Gabigol, pela essa. E a gente sabe que o STJD atua pelo barulho, mas atua muito. Verdade. E acho que assim, a questão aí do Rogério, ela me parece completamente bizarra. E o que acho preocupante é que, evidentemente, ele não vai ser suspenso 16 partidas. Sim. Mas quando você tem uma possibilidade dessa, 2 a 16, é bem provável que ele pegue um gancho. Mínimo que seja. Duas. Já seria um absurdo. É o que eu falei. Se o Rogério pegar um gancho desse, o Abel Ferreira tem que ser extraditado de volta para Portugal. Exatamente. Não é possível um negócio desse. É inacreditável. Muito bem. Lembrando que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, aplicativo de futebol, que agora tem o quê? Highlights, melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Zoom, garotinho. Acabou o jogo? Meu Deus, quero ver os gols. Vai no aplicativo do OneFootball, que é de graça. Você baixa o aplicativo de graça com o link que está na descrição e vê os melhores momentos do Brasileirão. Além dos campeonatos alemão, tal, que você já sabe que você vai poder ver. Mas agora tem isso também. Melhores momentos do Campeonato Brasileiro no OneFootball. Fechamos por aqui, Arnaldo? Fechamos, Tironi. Lembrando, 19h30, jogo em Barueri. Sim. Quem puder ir, vá. Eu acho que é um jogo importantíssimo, talvez um dos mais importantes do São Paulo na temporada até agora. Perfeito. 21h30, estamos aqui logo após a partida para o nosso pós-jogo live tradição. Esperamos vocês todos.
É isso aí. Valeu, rapaziada. Tchau.